Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma mudança que está acontecendo meio em silêncio, mas que é gigante na legislação trabalhista aqui do Brasil. Ela está basicamente redesenhando o que a gente entende por cuidado com a saúde mental no trabalho. Isso vale para todo mundo, mas pega fogo mesmo em ambientes de alta pressão, como hospitais, sabe? Vamos entender por que uma coisa que antes era vista como um problema de gestão, hoje é uma exigência da lei. Para começar, vamos imaginar um cenário que, infelizmente, é bem comum. Pensa numa equipe de enfermagem. O pessoal está no limite, esgotado. O número de atestados e faltas só sobe e o clima pesa, com conflitos o tempo todo. A pergunta que fica martelando é: por que isso está acontecendo? Será que é só um problema daquela equipe ou é o sintoma de algo bem maior? Então, a resposta para essa pergunta mudou, e mudou para valer. Com as novas regras no Brasil, uma situação como essa não é mais vista como um simples desafio de gestão. Agora o nome disso é risco legal. E as empresas não só podem, como têm a obrigação de gerenciar esse risco. É aqui que a gente entra no coração da mudança. A norma que está por trás de toda essa transformação é a famosa NR1. Vamos ver na prática como é que ela está mudando as regras do jogo quando o assunto é saúde mental no trabalho. A peça-chave aqui é esse conceito de riscos psicossociais. E olha, isso não é nada abstrato, viu? A gente está falando de coisas muito concretas. Sobre carga de trabalho, sabe? Aqueles turnos que parecem não ter fim, uma comunicação cheia de ruído, que mais atrapalha do que ajuda. São fatores que causam danos reais, tanto na mente quanto no corpo. E aqui vem o ponto de virada, o pulo do gato. A partir de maio de 2025, a NR1 bota na mesa uma exigência clara. As empresas precisam identificar, avaliar e incluir esses riscos psicossociais no seu Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Resumindo, não é mais se quer, é como vai fazer. Deixou de ser opcional. Essa obrigação legal força uma mudança de mentalidade que é fundamental. A grande virada de chave é parar de olhar só para o indivíduo, para a pessoa, e começar a analisar o sistema, a organização do trabalho que está em volta dela. A diferença é gritante, olha só. Antes, a gente falava em estresse do trabalhador, burnout individual, quase como se fosse um problema pessoal, uma fraqueza de cada um. Agora, a NR1 obriga a gente a olhar para a causa raiz, a sobrecarga de trabalho, que é um risco da organização. O problema deixa de ser pessoal e passa a ser visto como ele realmente é, sistêmico. E o efeito disso é poderoso. Quando a gente para de procurar culpados individuais, o que cresce é uma cultura de prevenção. As próprias equipes começam a ser incentivadas a pensar de um jeito mais crítico, mais sistêmico, sobre o próprio ambiente de trabalho. Ok, tudo isso faz sentido, mas como é que se faz na prática? Como as empresas conseguem sair do papel e aplicar isso? Bem, a resposta está em usar as ferramentas certas, e o nome delas é metodologias ativas. A ideia aqui é dar um adeus definitivo àquelas palestras e treinamentos em que as pessoas só ficam sentadas ouvindo. A proposta é usar abordagens muito mais dinâmicas. Coisas como simulações, debates, estudos de caso, até gamificação. São jeitos de colocar as equipes como protagonistas na busca por soluções, e não como simples espectadores. O ponto central é exatamente este: abandonar o modelo de palestra, onde a informação só tem uma via. O objetivo real é capacitar os próprios funcionários para que eles mesmos se tornem os agentes que vão mapear, analisar e, o mais importante de tudo, transformar o seu ambiente de trabalho. Isso tudo pode parecer um desafio enorme, mas a boa notícia é que existe um jeito estruturado de fazer acontecer. Vamos dar uma olhada num plano prático? Um roteiro de 12 meses que a gente pode chamar de ciclo de cuidado contínuo. Esse ciclo funciona em 5 etapas bem lógicas. Primeiro, a gente precisa identificar os riscos, ouvindo de verdade as equipes. Depois vem a fase de analisar, para entender o que é mais grave e precisa de atenção primeiro. Aí sim, a gente parte para a intervenção, com ações concretas. O quarto passo é monitorar, ou seja, medir se o que foi feito está dando resultado. E por fim, revisar tudo, atualizar o plano e começar de novo, porque é um ciclo mesmo. E aqui a gente vê como essas etapas se encaixam num cronograma de um ano. Os primeiros 3 meses são para montar a base, formar o time e identificar os riscos. O 4º mês é todo dedicado a analisar e priorizar. Daí para frente, do 5º ao 8º mês, é mão na massa, intervenção e treinamento. E os últimos meses do ano são para monitorar os resultados e revisar o plano. Fica bem claro que não é uma ação pontual, é um processo contínuo. E isso nos traz para o ponto talvez mais importante dessa conversa. Não estamos falando de programas de bem-estar ou ações bonitinhas e pontuais. A gente está falando de gestão de riscos, com todas as letras. E risco se gerencia com base em dados, em resultados que podem e devem ser medidos.
Olha como a conexão entre ação e resultado fica clara aqui. Se o objetivo é reduzir licenças médicas, o indicador para isso é o número de ausências por CID-F, que são os transtornos mentais. Se a gente quer um clima melhor, isso aparece na queda da taxa de rotatividade. Menos conflitos, menos reclamações formais. E, claro, a conformidade com a lei é garantida com um plano de ação bem documentado lá no PGR, tudo com métrica. Então, se tem uma coisa para guardar dessa nossa análise, é esta. A gestão de riscos psicossociais, do jeito que a NR1 exige, não é um benefício ou um mimo da empresa. É uma disciplina de gestão de risco ocupacional que tem que ser tratada com a mesma formalidade e seriedade que a segurança física de um funcionário. E essa frase resume perfeitamente a nova mentalidade. O grande desafio e a grande sacada é transformar a escuta do sofrimento humano, que é algo sensível, individual, em uma leitura técnica, objetiva, dos riscos da organização que estão gerando esse sofrimento. E para fechar, fica uma reflexão, uma provocação. No ambiente de trabalho que conhecemos, a saúde mental é tratada como um benefício, algo extra, ou como o que a lei agora diz que é, um risco fundamental que precisa ser gerenciado ativamente? A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o futuro da saúde e da segurança no trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.